Olá, meu amigo, muito boa noite para você, meu querido irmão. Que a graça de Deus esteja aí sobre a sua vida. Que bom nós podemos, mais uma vez, estar juntos nesse vídeo, para ouvirmos a voz de Deus mais uma vez. Eu fico muito feliz porque Deus nos dá a oportunidade de alcançar tantas pessoas e eu quero agradecer a você por essa participação que você tem, que é fundamental, de assistir os vídeos, de deixar comentários, de curtir aí o vídeo e de compartilhar essa mensagem. Somos os homens do caminho da Igreja Ramo Novo, a comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Estamos alcançando muita gente, graças a Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um, porque o Senhor tem nos abençoado. E nos abençoado com a sua palavra, que é aquilo que nos enche de vida, de paz, de alegria e nos dá certeza da nossa caminhada com Cristo. E é nisso que nós estamos tratando nestes dias, neste momento. Este ano nós estamos falando sobre o caminho de Deus é perfeito. Baseado no Salmo 18:30, diz: o caminho do Senhor é perfeito. Então nós estamos andando não sobre algo que é duvidoso ou que quem sabe um dia teremos isso ou aquilo, mas nós estamos caminhando sobre a rocha. Jesus nos deu esta grande palavra que diz que a nossa vida, quando nós a construímos sobre a rocha, nós seríamos inabaláveis. Diferentemente do mundo que constrói a sua vida sobre a areia. Uma vida instável e uma casa cheia de rachaduras, uma casa onde nada funciona, onde o mundo impera, o pecado impera e onde as pessoas vivem numa tristeza de alma, muitas vezes se achando felizes porque podem fazer o que querem, curtir a vida, mas não conhecem a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria de estar em Cristo Jesus. Então, meu querido, meu amado, este programa é feito para você, para que você também comigo acompanhe a palavra de Deus e juntos possamos crescer em Cristo, no conhecimento. Meu querido, nós estamos caminhando rumo à eternidade com o Senhor. A nova Jerusalém prometida por Jesus, prometida pelo Senhor, prometida por Ele para aqueles que creem no seu nome, para estarmos juntamente com Ele por toda a eternidade. A palavra diz que nós escapamos da condenação e é para lá que nós vamos para estar junto com Cristo, na eternidade, na luz, nessa cidade maravilhosa que Deus preparou em Cristo Jesus para nós. Meu querido amigo, eu quero pedir a você, então, que você me acompanhe nesta rápida meditação que nós teremos hoje. E eu quero fazer dar esta palavra a você em duas partes. E o tema que nós escolhemos para esse momento é o homem usado por Deus. O homem usado por Deus. E eu quero fazer aqui a primeira parte. Na próxima segunda-feira eu concluo esta mensagem, trazendo a segunda parte, então, finalizando esta mensagem. Quero que seja rápida, porque nós vamos falar primeiramente de quem não é usado por Deus. Qual é o homem que não é usado por Deus? E depois, na semana que vem, nós vamos dar algumas características de homens usados por Deus. E eu quero usar, então, um texto da palavra que se encontra em Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Eu vou ler apenas 4 versículos e eu quero que você ouça. Depois você pode, sim, pegar sua Bíblia e abri-la e num momento mais tranquilo, você poder estudar este texto e o contexto todo do que Paulo está falando aqui nessa carta, neste capítulo 6 de Romanos. Mas eu quero ler do versículo 11 até o 14, que ele vai dizer o seguinte: assim também vós considerai-vos
como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus pela sua palavra. E eu creio que esta palavra vai trazer uma bênção especial no seu coração. Paulo, então, está falando aqui aos crentes de Roma sobre como deve ser a nossa vida como cristãos, como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, como crentes em Jesus. Se você olhar o primeiro versículo, ele vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde sobre a nossa vida? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha, meu querido, quando Paulo fala estas coisas, depois ele discorre um pouco mais sobre isso. Quando Paulo fala sobre isso, é que ele está querendo dizer, então, para o seu povo, para o povo de Deus, e agora estou dizendo para você, que nós temos uma vida em Cristo em que nós podemos produzir frutos benditos para o Senhor e sermos usados de maneira poderosa por Deus, debaixo da sua graça e do seu poder. Não vivemos mais debaixo do jugo do pecado, não vivemos mais sob o jugo de Satanás, mas vivemos debaixo da graça do Senhor. E eu queria falar um pouco com você sobre esta situação, o homem que é usado por Deus. Note que Paulo está falando, e eu quero enfatizar este primeiro versículo, este versículo número 13, que ele fala assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. E eu quero enfatizar aqui esta expressão de Paulo: mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Ou seja, vocês que já foram vivificados em Cristo, vocês que já entregaram a sua vida a Jesus, vocês que já receberam Jesus como Senhor, como único e suficiente Salvador e Senhor das suas vidas, Senhor com S maiúsculo, é o Senhor da sua vida, não há outro Senhor ou Senhora, mas Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Nós agora então nos apresentamos a Ele, ao Senhor, como instrumentos de justiça. Nós então agora passamos a ser usados por Deus como instrumentos de justiça. Porém, eu quero falar com você sobre qual é o homem que não é usado por Deus. Então, quais características nos mostram esses homens que não são usados por Deus? Bem, querido, você realmente pode ter ouvido muito falar sobre N situações da vida, sobre, nossa, tal pessoa, tal situação foi usado por Deus. Claro, foi mesmo usado por Deus. Quer ver um grande exemplo? Quando alguém vai passar por uma cirurgia delicada, mesmo que não seja tão delicada, mas uma cirurgia, a primeira coisa que você pede para Deus é que Deus use as mãos dos médicos, que use toda aquela instrumentalidade para trazer de volta e curar aquela pessoa tão querida. Eu costumo dizer isso. Tal médico foi usado por Deus para abençoar e curar tal pessoa. Eu creio na medicina, eu creio na ciência médica, e eu sei que Deus usa as mãos dos médicos para curar. Mas ele no contexto da palavra aqui, ele é um homem totalmente usado por Deus. Ele foi usado especificamente naquele momento, mas ele pode não ser um homem usado por Deus segundo os padrões bíblicos, segundo o padrão de Deus.
Mas eu quero então comentar com você sobre algumas características que mostram como nós não somos usados por Deus. Quando o homem não é usado por Deus. Veja só, querido, veja só, meu irmão, se você não concorda com isso. Em primeiro lugar, este homem, ele não tem interesses próprios. Olha, quando você vê alguém que quando vai fazer alguma coisa, ele tem interesse próprio para si, este cara não é um homem usado por Deus. Você deve se lembrar, os mais antigos vão se lembrar, né, da lei do Gerson. Lembra-se da lei do Gerson? Os mais novos não vão se lembrar de jeito nenhum. Isso é coisa de quem tem cabelo branco, carequinha que nem eu aqui, né? Alguns aí das antigas vão se lembrar. O Gerson é aquele grande jogador, um craque da seleção brasileira e jogou também no meu time, um grande jogador. E ele fez uma propaganda uma vez na televisão e, infelizmente, aquela propaganda soou tão mal, de maneira tão feia, estranha, né? E ele foi fazer uma propaganda de um cigarro e no final da propaganda ele dizia que por conta dele fumar aquele cigarro X ou Y lá, ele era um cara que levava vantagem em tudo. Meu amigo, você que não conhece a história, depois dele ter falado aquilo, o Brasil inteiro passou a dizer que aquilo tinha que ser uma lei. E a coisa acontece até hoje, meio que na surdina, ninguém falando nada, mas procure saber o que é a lei de Gerson. É aquela lei que você tem que levar vantagem em tudo. Quanta porcaria, quanta coisa ruim. Então, se você não levar vantagem em alguma coisa, você não vai fazer determinada coisa porque, afinal de contas, que vantagem eu levo, né? É bem por aí. Tem muitas pessoas que fazem as coisas apenas para levar vantagem em alguma situação, sendo que você poderia ser um agente abençoador de Deus. Outra característica de pessoas que buscam seus próprios interesses, né? Elas querem saber o que é que vão ganhar com aquilo. Ou seja, se eu não ganhar nada, eu não vou fazer isso. Para que eu vou abençoar alguém se eu não vou ganhar nada com isso? Quer ter algum ganho, quer ter algum lucro, quer ter alguma coisa que encha o seu bolso, ou te traga alguma facilidade, ou alguma coisa que vá encher o seu ego, né? O seu interesse. Meu irmão, meu amigo, estes são os homens que não são usados por Deus. Porque cada vez que eles precisam fazer alguma coisa, eles precisam levar vantagem de alguma maneira, e eles precisam ganhar alguma coisa com isso. Eles têm os seus próprios interesses, são como mercenários que não fazem nada se não tiver alguma coisa que os beneficie. Em segundo lugar, o homem que não é usado por Deus, quando ele faz alguma coisa, ele se gaba daquilo, ou ele se vangloria daquilo, né? E se coloca num pedestal, ou se coloca no primeiro lugar do pódio como o grande vencedor. E coloca sobre si, ele mesmo coloca sobre si a medalha de honra ao mérito, e ele mesmo levanta o seu próprio troféu e se gaba diante das pessoas, dizendo que ele é o maioral. O homem que não é usado por Deus, ele age dessa forma. Ele se vangloria de tudo o que ele faz, e ele se acha autossuficiente, e ele se acha insubstituível. Ele acha que as pessoas dependem dele e que precisam dele para realizar coisas e de fazer coisas em benefício dos outros. Não é assim que age um homem usado por Deus. Em terceiro lugar, e aqui eu encerro esta palavra, ele não espera reconhecimento
humano, o homem que não é usado por Deus, na verdade, eu falei errado, mas na verdade o homem que não é usado por Deus, ele espera reconhecimento humano. Ou seja, ele não vai fazer nada para abençoar outros, para ajudar os outros, se ele não tiver reconhecimento. Ninguém me reconhece. Para que eu vou fazer isso? Se eu não vou aparecer? É bem coisa de político, né? Quando faz uma obrinha lá, asfaltou um metro quadrado de asfalto, ele já coloca uma placa enorme na frente da obra, dizendo mais uma obra do fulano de tal. E mais uma para contar na sua carreira política. Deixando a política de lado. Mas às vezes as pessoas agem desta forma, e essas pessoas não são usadas por Deus, porque elas só pensam em reconhecimento humano. Veja então o que João Batista disse em João capítulo 3, versículo 30, diz: importa que ele cresça, que o Senhor Jesus cresça e que eu diminua. Muito ao contrário daquilo que muitas pessoas querem naquilo que fazem. Querem reconhecimento humano, querem pedestal, querem vanglória, querem levar vantagem em tudo, querem saber o que vão ganhar com aquilo que estão fazendo. Este é o homem que não é usado por Deus. Meu querido amigo, houve uma vez que eu reconheci que uma pessoa até foi usada por Deus, né, para um fim específico na minha vida. Deus precisava corrigir algumas coisas em mim. E ele usou um camarada, e esse cara fez algo muito ruim comigo. Sofri muitos anos por causa disso. E no final das contas eu cheguei à conclusão que tal pessoa foi usada por Deus para corrigir como vara de correção na minha vida. Sabe, meu querido amigo, às vezes Deus vai fazer assim, dessa forma. Sem que a pessoa não sabe que ela está sendo usada por Deus, mas ela foi usada simplesmente para um fim específico. O resto da sua vida, ele nunca desejará ser um homem usado por Deus para a bênção, para abençoar, para beneficiar pessoas. Simplesmente Deus vai usar porque Deus é soberano para usar quem Ele quer, como Ele quer, para o propósito que Ele tiver. E eu quero deixar essa palavra hoje com você. Na semana que vem nós vamos falar mais sobre isso. Sobre este homem que Deus usa continuamente porque ele está na presença de Deus e ele é um homem que está diante do Senhor com o seu coração aberto, humilde, buscando a vontade do Senhor para a sua vida. Que tal você pensar um pouco sobre isso? Leia aí a carta de Romanos capítulo 6, veja o que o Senhor Jesus está dizendo sobre pecado, permanecer no pecado, sobre justificação de pecado. Veja lá o que está querendo dizer o apóstolo Paulo. E vamos meditar então nessa semana sobre estas coisas. O homem que é usado por Deus, ele é um homem que está totalmente debaixo da graça do Senhor. Isso nós vamos falar semana que vem. E aqui você pode meditar então nesses 3 itens de um homem que não é usado por Deus. Fique com Deus, meu querido. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos ouvir agora um louvor, uma música, e nós já voltamos para encerrarmos esse programa em nome de Jesus. Um forte abraço. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta.
pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai te admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai te admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Muito bem, meu querido amigo, estamos de volta. Depois de ouvirmos este louvor, essa canção tão linda, nós queremos então agradecer ao Senhor por este tempo, por podermos entrar através do YouTube, entrar na sua casa, no seu lar, onde você está, e este vídeo também sair por aí afora e atingir muita gente. Que Deus possa abençoar a sua vida com esta palavra. Que Deus abençoe o seu coração, abençoe sua família, e você seja este homem de Deus que deseja ser usado pelo Senhor, com graça, com bondade, com amor e com o poder de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por este tempo em que nós podemos ministrar a Tua palavra. O Teu amor está sobre nós, a Tua bênção está sobre nós, a Tua proteção está sobre nós. E nós queremos, em nome de Jesus, manifestar isso diante dos homens, dizendo que a Tua graça, o Teu poder, a Tua bênção pode alcançar estas vidas, salvá-las, curá-las, transformá-las e fazer com que a humanidade conheça a verdade e conheça a salvação em Cristo Jesus. Quero pedir ao Deus a Tua bênção sobre este homem que nos acompanha todas as segundas-feiras, sobre a sua família, sobre todos os seus amados, e em nome de Jesus, eles tenham, Senhor Deus, este homem tenha a Tua bênção para a sua caminhada com Cristo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Senhor. Amém e amém. Meu amigo, tenha uma semana maravilhosa. Deus é contigo, o Senhor é contigo, por onde quer que você vá. Seja um homem usado por Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço. Segunda-feira nós estaremos aqui de volta para concluir esse assunto, um homem usado por Deus. Deus te abençoe.
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa